Aquelas imagens era um acordo de uma extorsão que foi feita pelos membros do Legislativo, pelos deputados estaduais, quando na execução das obras, dos programas que o governo do Estado tinha estabelecido para execução no Estado de Mato Grosso. Principalmente obras da Copa, Mato Grosso Integrado, Prodetur, em todos os programas, obras da Petrobras, em todos os programas. E eles, quando começaram a sair os recursos, os convênios, de fato, pela União, que começou aquele montante de obra, começou os problemas no meu governo. Começou o problema das extorsões, dos pedidos ali por parte dos senhores deputados. Chegaram a fazer reunião de colegiados de que forma iria extorquir o governador. Então, ali houve, para não paralisar as obras da Copa, obras do Mato Grosso Integrado. Chegou um determinado momento que eu tive que optar. Ou cedia essa extorsão, ou haveria muito mais atraso, ou talvez nem a Copa no Estado de Mato Grosso e nem os programas que nós executamos, que foram muitos no Estado de Mato Grosso. Então, aquelas imagens são fruto de um acordo, de uma extorsão que houve para não atrapalharem as obras da Copa, para não atrapalharem o programa do Mato Grosso Integrado, Prodetur e outros. Foi feito um acordo de 600 mil para cada deputado. E parcelado, começaram a pedir R$1 milhão. Como está na minha colaboração, eu não queria fazer em espécie a dificuldade que havia para arrumar esse dinheiro. Eu cheguei a oferecer aos deputados um valor de R$400 milhões nos contratos, para que eles procurassem essas empresas que a gente definia esse valor e eles acertasse com esses empresários, mas radicalizaram, não queriam o acordo direto, queriam o dinheiro em mãos. Então nós parcelamos chegamos a um acordo final de R$600 mil para cada deputado, dividido em 12 parcelas. E aquela ali era uma das parcelas que estavam recebendo. Ali, como está constado na colaboração do Silvio, no anexo 3, tem uma planilha, tem várias planilhas de controle de mês a mês de como era recebido e quando recebido. Então, objetivamente respondendo, aquilo ali não tem nada a ver com mensalinho. É um acordo de uma extorsão por parte dos senhores deputados. Aquilo é pagamento dessa extorsão de R$600 mil que foram feitos com os deputados estaduais. E a relação dos deputados, quem tem o controle, que detinha esse controle dentro do governo, era o Silvio Correia, e ele deve ter entregue aqui para vocês. Senhor governador, com relação a essa propina, com relação ao MT integrado, Prodetur, houve algum pedido de CPI em relação a essas obras na Assembleia Legislativa para poder tentar, de alguma forma, intimidar o Vossa Excelência, o senhor, quando era governador? Ali, o Legislativo, ele funciona da seguinte forma, é na pressão. Isso tudo era nos bastidores. Na Copa do Mundo eu nunca vi tanta comissão que foram formadas em todos os entes. Era comissão na Assembleia, era comissão do Senado Federal, era comissão da Câmara Federal, era comissão do Comitê Procopa, era comissão de todos os tipos. Inclusive tinha uma comissão da Câmara Municipal também acompanhando e fiscalizando na Copa do Mundo. Então, tinha comissão de todo lado, mas na Assembleia Legislativa funcionava o seguinte: como eu tive uma boa relação com o governo federal, eu consegui muitos convênios com essa relação e com o meu partido. Eu consegui, para o senhor ter uma ideia,
As obras da Copa, nós tínhamos na matriz de responsabilidade a obrigação de construir 5 obras. Quais são essas obras? Era a construção da arena, a melhoria em torno da arena, como era o córrego 8 de abril, e recapear, tudo em volta, melhoria em torno da arena, os COTs, os centros de treinamentos, o FanFest, é o local onde realizava o evento, a grande reunião da concentração popular para assistir os jogos, e obras de mobilidade urbana, que era para ser o BRT, nós definimos por VLT. Essa pressão interna havia, ou você faz isso, ou nós não aprovamos isso, ou vamos reprovar isso, reprovar aquilo. Por isso que eu cedi. Mais uma pergunta, Silval Barbosa. Quem que realizava o pagamento do chamado propina, extorsão, como você disse que não era mensalinho, quem que fazia esse pagamento aos deputados? Esse acordo com os deputados foi feito comigo. E aí eu deleguei para fazer os repasses Silvio Corrêa, do meu gabinete. Ele que controlava esses repasses, porque não era o duro, a dificuldade maior, porque para você cumprir uma extorsão dessa, o que nós tínhamos que fazer? Tinha que ir nas empresas pedir dinheiro, pedir essa propina para eles. Eu fiz o contato com os empresários do Mato Grosso Integrado, das obras do Mato Grosso Integrado e das obras que era do programa da Petrobras. Eu pedia para os empresários como se fosse para ajudar, para pagar resto de campanha. E eles ajudavam. Está ali na minha colaboração o quanto cada um ajudou. Eles ajudavam, esse dinheiro entrava. Eu deleguei, eu passei para o Valdísio Veriato, que era o adjunto da Simpro. Depois que eu fazia o contato com os empresários, o Valdísio passou a arrecadar nas medições, e ele passava esse dinheiro do início para mim, eu passava para o Silvio, e depois ele passava direto para o Silvio, e o Silvio fazia os pagamentos para os deputados. Esses pagamentos não era só também ali, na hora que eles precisavam, sempre havia um atraso, e por isso que havia essa pressão, e o Silvio não aguentava mais, chegou a ponto de gravar. Mais uma pergunta, seu ex-governador, Silval Barbosa. Quais os parlamentares que recebiam essa propina, essa extorsão, que já você falou que era do Silvio, e quem são eles? Quem recebia? Só um ajuste aqui, vereador. Eu quero saber se o investigado está no meio dessa lista. Porque nós estamos investigando o prefeito municipal de Cuiabá, Manuel Pinheiro. Eu quero saber se seja encaminhado. Ele vai dizer os nomes, e o nosso investigado vai estar no meio. É uma pergunta. Sobre a avaliação aqui com o vereador Mário Nadaf também, que é membro da comissão. Então fica deliberado, então. Essa pergunta eu fiz, quais são, e se ele colocar nessa lista o investigado, é isso que eu quero propor. Eu podia fazer assim, eu podia fazer essa pergunta direto, falar assim, o Manuel tá, então eu quero saber quais são os parlamentares. Ok, eu refaço de novo a minha pergunta, Silval Barbosa. Quais os parlamentares que recebia esta propina? Quem tinha o controle dos pagamentos era o Silvio Corrêa, que tinha o controle de todos os deputados que ele já entregou. Eu lembrei da maioria que está na minha colaboração, está aí no anexo 4 da minha colaboração. Eu posso elencar os nomes que eu lembrei, porque aqui, quando eu fiz a minha colaboração, eu estava ainda preso, sem acesso
a documentos. Lembrei, mas o Silvio depois entregou uma planilha com controle, com recebimento, com ok na frente quem recebia. Ou não, eu confirmo essa planilha do Silvio, e quem recebia alguns nomes que eu lembrei, ficou deliberado que fala os nomes? Pode falar. Não quero criar transtorno aqui nos trabalhos de vocês. Quem recebia? Ademir Bruneto, Baiano Filho, Dilmar Dal Bosco, Dr. Antônio Azambuja, Ezequiel Fonseca, Hermínio J. Barreto, João Malheiros, Luciana Bezerra, Luiz Marinho, Mauro Save, Ayrton Português, José Riva, Romualdo Júnior, Sebastião Rezende, Wagner Ramos, Walter Rabelo, Zé Domingos, Odanir Bortolini, que é o Nininho, Pedro Satélite, Emanuel Pinheiro, Alexandre César e Gilmar Fabres.